Fala pessoal, beleza? Eu sou o nutricionista e professor de Educação Física Diego Freitas. Eu vou estar trazendo aqui para a gente discutir hoje duas revisões de literatura, uma de 2014 e uma de 2018, que compararam protocolos de jejum com protocolos de restrição calórica, né, que é o famoso comer de 3 em 3 horas. Eu vou explicar mais detalhadamente como é que é cada protocolo desse. O que acontece? Na verdade, quando a gente fala jejum, né, os estudos utilizam esse termo, na verdade você está falando de uma gama infinita de possibilidades diferentes de você fazer o jejum. A gente sabe que o mais comum é aquele intermitente, que a pessoa deixa uma janela para se alimentar e uma janela para não se alimentar, para fazer o jejum. Você tem os dias alternados, você tem o jejum de 24 horas e assim por diante. Né? A tendência é quanto maior essa janela, menor é a frequência, mais tempo a pessoa demora a fazer. Quanto menor essa janela, a pessoa faz com uma frequência maior. Né? Mas o mais importante aí é pontuar que não existe só um protocolo de jejum, existe só uma possibilidade. Né? Então, quer dizer, geralmente o estudo ele concentra em um protocolo para conseguir comparar e para conseguir ter algum resultado. Né? Mas sempre tem que ter essa capacidade intelectual do pesquisador, do estudioso, de perceber, né, essa adaptação de um protocolo que ele pode ser utilizado de diferentes formas, a partir de um experimento onde ele vai ser utilizado de uma maneira restrita, para um grupo restrito, em situações controladas, e também de interpretar esses resultados controlados numa situação real que é incontrolável. Você tem infinitas outras variáveis que vão estar influenciando na vida real, que no estudo normalmente isso é muito controlado na medida do possível. Né? Então, quer dizer, o estudo, eu costumo dizer que é uma simulação, é como se fosse um piloto de avião que está treinando lá no simulador e quer sair dali achando que é o melhor piloto do mundo. Não é bem por aí. Né? O cara que talvez seja o melhor piloto dentro de um simulador de voo não vai ser o melhor piloto de avião. Ele vai ter que fazer um período de transição. E é essa capacidade de pegar esse conhecimento dentro de um sistema fechado e controlado e trazer para o mundo real que eu vejo que os cientistas hoje, os estudiosos, têm cada vez mais dificuldade de fazer. Eles querem pegar aquele pacote fechado do estudo e aplicar exatamente na realidade. E não é por aí. Né? Mesma coisa com relação à restrição calórica. Você também tem infinitas possibilidades de realizar essa restrição calórica. Né? Mas de uma maneira mais geral, essa restrição calórica é você fazer essas refeições normais, como você está acostumado, né? que a gente costuma chamar de 3 em 3 horas, mas não necessariamente seriam de 3 em 3 horas, né? Ninguém fica com o cronômetro na mão marcando aproximadamente, né? Só para a gente conseguir definir, para a gente conseguir se comunicar. Mas é você ter essas refeições ao longo do dia e você diminuir um pouquinho de cada refeição. Né? O jejum você tira um pedaço do dia para ficar sem comer e come normal no outro, e aí tem que comer normal. Não adianta você aumentar a quantidade naqueles horários que você come, porque você vai continuar na mesma. Né? Não adianta você tirar e jogar para o outro horário e comer mais no outro horário. Né? Você tem que gerar esse déficit, esse é o objetivo. E na restrição, você diminui um pouquinho a cada refeição. No final das contas, o objetivo é diminuir a quantidade nos dois protocolos. Não existe mágica, né? Não existe só uma combinação de horário ali mágica que você vá obter resultados positivos a longo prazo. Essa combinação de horários, de macronutrientes, até encontram resultados no curto prazo, mas no longo prazo, né, não encontram tantos resultados assim. Né? Já expliquei em alguns vídeos aí para quem quiser dar uma olhada mais para trás. Né? E essas duas revisões elas tratam de estudos a longo prazo, né, de 6 meses a 1 ano, pelo menos. Então, o que esse estudo... Os dois estudos tiveram resultados muito parecidos. Os dois grupos tenderam a ter um resultado positivo. Tanto quem fez jejum teve resultado positivo, quem fez restrição calórica também teve resultado positivo. O que isso quer dizer? As pessoas que conseguiram controlar, né, a alimentação, ingerir menos quantidade de calorias
e conseguiram manter isso para o longo prazo, independente se foi tirando um pouquinho de cada refeição ou se foi tirando algumas refeições e mantendo as outras, normal, elas obtiveram um resultado positivo, né? Porque elas chegaram a um déficit calórico, que a gente sabe que no longo prazo é o que vai determinar. Então, o que a gente tira de conclusão desse estudo? Né? Que, assim, é importante nesse momento você entender quem é o paciente com que você está lidando. Qual o hábito desse paciente, qual é a rotina desse paciente e principalmente qual é a predisposição desse paciente. Eu conheço pessoas que falam assim para mim: ah, eu nunca vou fazer jejum, que absurdo, que coisa horrível, não vou fazer, é um sacrifício, não sei o quê. Você não, talvez assim você até pode experimentar essa estratégia com essa pessoa, mas a probabilidade disso dar errado é muito grande, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do futebol, né? Porque ele é complexo e eu acho que ajuda a entender a realidade. É a mesma coisa quando o time, os jogadores estão brigados com o técnico. Normalmente esse técnico é demitido, porque por mais que esse técnico bole estratégias, esses jogadores de má vontade para fazer estratégia dentro de campo, não cumprem a estratégia bem e o time perde e o técnico é mandado embora. Isso também tem que ser considerado, né, nessa interação com o paciente. Por exemplo, não quer dizer que você vai ficar na mão do paciente e o paciente vai dizer o que ele tem que fazer. Lógico que não é isso. Mas dentro de um bom senso, se você pode escolher determinadas estratégias, né? Se você pode variar essas estratégias, por que não utilizar uma estratégia que seja mais condizente com a realidade daquele paciente, né? Da mesma maneira, eu já tive pessoas que, pô, eu quero fazer, deve ser muito legal. Eu tive uma amiga que fez e deu muito resultado, que já vem com essa ansiedade, com essa predisposição e com essa disposição de fazer determinado protocolo. Então, quer dizer, nesse caso, a chance de dar certo é muito grande. A pessoa está inspirada, ela comprou ideia. Isso é fundamental. O paciente sair dali comprando a sua ideia, acreditando que aquela proposta vai dar resultado. Porque se ele não acreditar, a chance dele ter uma disciplina, dele seguir, é muito menor. Então esse aspecto é fundamental. E na minha experiência prática, inclusive comigo mesmo, até porque eu não escondo de ninguém que eu faço jejum, e gosto, me adaptei muito bem, no início era mais difícil. De fato, nas primeiras semanas, assim, nos primeiros meses, não é, né, rapidamente o corpo se adapta, mas é um pouco mais difícil nas primeiras semanas. Porém, com o tempo, hoje já tem já tem 3, 4 anos que eu faço, é tão fácil e já encaixou tão bem na minha rotina que se você me oferecer um café da manhã de graça, eu não quero, porque eu já adaptei minha rotina assim. Eu já sei os horários que eu vou comer um pouco mais para, né, para equilibrar e já me acostumei, ganho tempo de manhã, me sinto mais disposto. Então, quer dizer, eu já me adaptei e gosto, né? E é isso que eu percebo. A restrição calórica no início, a pessoa que quer perder peso, ela tende a ter algum hábito que precisa ser corrigido, né? Então, de uma maneira inicial, a restrição calórica ela tende a ser mais fácil. A pessoa só manter os hábitos normais, só tentar diminuir um pouco, né? Mas no longo prazo, a restrição ela tende a ficar mais difícil, por quê? Porque você ficar comendo muito pouquinho também o tempo inteiro, isso vai te cansando, isso vai te minando. Porque você tem que pensar em fazer isso 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, para sempre, né? Então, quer dizer, isso é mais, eu percebo na minha prática que isso é mais difícil, né? Já o jejum é o contrário. No início ele é mais difícil, exige uma disciplina maior, mas com o tempo ele vai ficando, quanto mais adaptada a pessoa fica, menos ela sente falta. Mais acostumada ela fica, algumas pessoas se sentem até tão bem que não querem abandonar. Então quer dizer, você pode combinar essas estratégias. Você pode começar com uma restrição calórica, depois encaminhar para um jejum, e enfim, depois você tentar outras estratégias de periodização nutricional, né, que é um conceito novo que está crescendo na área. Então, basicamente, essa é a dica de hoje. Então, né, não tem um protocolo fechado, uma receita de bolo. Você tem que ouvir o paciente, tem que entender quem é esse paciente para você encaixar melhor aí o seu plano alimentar. Beleza? Abraço!